Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui no canal. E antes, hoje eu quero colocar para vocês que é um grande momento, que é falar sobre a minha história. Mas antes, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, o seu comentário, porque é muito importante. A gente sabe que esse comentário vai fazer muito sentido e essa história ser entregue para muito mais pessoas. Assim como você tem uma grande história, a minha é uma grande história. Hoje eu vou poder dividir com vocês. E não esquece de compartilhar com mais pessoas. Simbora para mais um vídeo. Bora pregar o aço. Dia 15 de julho de 1991 começou a minha história. 6h50 da manhã eu nasci. E por incrível que pareça, muitas das pessoas às vezes talvez não gostem da data do seu aniversário, talvez não gostem do dia que nasceu, talvez não gostem do nome, talvez não gostem de algumas coisas, até pessoas da própria família. E por incrível que pareça, eu também já fui essa pessoa. E por muito tempo, durante 28 anos da minha vida, eu não entendia muitas coisas. Até que um dia eu me deparei com algo que me fez mudar a minha visão. E isso foi tão importante para mim porque na época quando aconteceu, foi único, que foi quando eu me encontrei com a minha navalha. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu queria comprar ela, mas eu não tinha dinheiro para poder comprar. E eu fiz o cara me vender a todo custo para me pagar por semana. E começou aí a minha história de toda a minha trajetória durante esses 5 anos de barbearia, que foi entender o amor por pessoas, o amor pela imagem, o amor por fazer cabelo, por fazer barba, por fazer bigode, mas também o amor de se colocar no lugar do outro. Quando eu entendi o quanto uma imagem impacta na vida das pessoas, eu entendi que eu tinha um poder. E esse poder só existia aqui dentro. Assim como cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, ouvindo a história, também tem algo. Se pergunte no que você é muito bom. Se pergunte no que você se destaca, no que você se coloca à disposição de outras pessoas que através da sua vida também impacta outras vidas. E foi aí que eu descobri que eu tinha o poder sobre a imagem de transformar a vida de muitos homens. Como eu já falei para vocês, a minha história iniciou aqui em Cascavel. Dia 19 de março de 2020 eu tomei uma decisão. Logo veio o Covid. Nessa época foi uma época muito difícil. Já fazia mais ou menos um ano que eu estava na barbearia nessa época e quando tudo se fechou eu fui para minha casa. E aí começou a minha história. Na área da minha casa, tudo fechado, com uma carteira de clientes me esperando, comércio tudo fechado, o mundo parado e um grande sonho, uma grande vontade de alcançar resultados, uma grande vontade de vencer todos os dias desafios, mas não entendi o porquê tanta coisa acontecia para dar errado. E a vontade de vencer era tão maior, que foi o meu primeiro desafio, foi ficar 15 dias até vir a primeira chuva na área da minha casa. E aí, quando aconteceu esse momento, foi muito difícil porque eu não tinha para onde ir, os clientes me procuravam, os clientes queriam ser atendidos e eu não tinha outra possibilidade. Eu estava vivendo a minha pior versão para muitos e a minha melhor versão para mim. E como eu sempre foquei naquilo que eu queria, eu fiquei com esse meu objetivo muito maior dentro de mim. E foram experiências que durante o meu processo de trabalhar na área de casa 15 dias, trabalhar 30 dias debaixo só de um telhado da garagem, até eu conseguir arrumar uma salinha 1,5 por 2 na garagem da minha casa. E era tão apertado, tão corrido e ao mesmo tempo tão desafiador que ao mesmo tempo que eu tava ali cortando, eu já tinha que varrer sozinha, eu já tinha que limpar tudo porque o próximo cliente ia chegar, ia bater no portão e tinha que entrar e eu tinha que atender. E era tão pequeno o espaço que eu tinha que sair para o cliente entrar e sentar.
E eu tinha que sair pro cliente pro lavatório para lavar o cabelo para terminar de atender. E foram assim durante 5 meses. Até eu tomar uma grande decisão que eu queria ter o meu negócio. Até eu tomar minha decisão que eu queria viver da barbearia, que eu queria viver daquele amor, aquele sentimento que só quem sente, só eu sei o que eu sinto aqui dentro através de um pente, de uma tesoura, de uma navalha, que eu aprendi a conquistar diariamente, encontrar a minha navalha e a minha tesoura todos os dias, me deparar com rostos, me deparar com outras histórias assim como a minha, grandes histórias. Agora eu te pergunto, onde você está? É aonde você gostaria de estar? Foi essa a pergunta que eu fiz para mim naquele momento. O que eu queria era viver aquilo. E se eu estava vivendo aquilo, é porque eu realmente queria estar ali. Foi então que eu me determinei e falei para mim mesma: eu vou trabalhar tanto ao ponto de tudo que eu quiser alcançar, tudo que eu quiser conquistar e tudo que eu quiser viver vai ser através do pente, da navalha e da tesoura. E falei assim para mim: eu vou trabalhar tanto, eu vou conquistar todos os meus sonhos através disso. Quando eu me determinei, foi uma força muito, muito forte dentro do meu coração, queimou ao ponto de eu entender que eu não precisava esperar nada de ninguém. E quando eu entendi que tudo que eu precisava fazer dependia de mim mesma, exclusivamente de mim, eu falei: então se tudo depende de mim, exclusivamente de mim, então eu vou pregar o laço. E foi onde eu tomei minha decisão de trabalhar e trabalhar e trabalhar e me jogar no trabalho, me derramar naquilo, ao ponto de colocar todas as minhas energias, o meu coração, o meu amor por tudo isso. E eu não entendia aonde tudo isso iria chegar, até o ponto de eu entender que cada vez mais que eu trabalhava, mais pessoas eu alcançava, até o ponto de eu entrar numa sala de 80 metros. Ali eu fiquei por 2 anos, foi uma experiência única para mim naquele ponto. Foi onde eu entendi que desbravar a barbearia, não só por ser mulher, mas por entender a diferença que eu fazia entre os homens para potencializar a sua imagem. E eu entendi que nós mulheres não precisamos tomar o lugar dos homens, nunca. Que a gente não precisa disso. E se a gente às vezes querer tomar um lugar onde não é nosso, a gente vai acabar sofrendo mais. E foi onde eu entendi que o meu lugar era estar ali, mas de uma forma de autocuidado, de acolhimento e de amor. Foi aí que eu decidi trabalhar um pouquinho mais a fundo, através da imagem, através do visagismo, através de busca de conhecimento, de muita entrega, de alcance de pessoas de várias regiões, inclusive de fora do país. Eu entendi ao ponto de um dia eu ter me conectado com um grande player e eu consegui entender que o nível de consciência, quando a gente eleva, faz a gente encontrar e se conectar com coisas que talvez a gente não se depara no nosso dia a dia, no natural, quando a gente não tem uma grande consciência e a gente não trabalha para isso também. E foi aí que eu entendi que por mais difícil que fosse, eu tinha que fazer alguma coisa com o público masculino. Foi então onde eu me dediquei ao estudo, me dediquei a novas mudanças, aonde eu me mudei para um novo ambiente. São 3 andares, que é exatamente onde eu estou aqui fazendo essa gravação. E por incrível que pareça, foi um dos melhores momentos da minha vida, uma fase única e exclusiva. Porque eu entendi que a gente ser diferente não está naquilo somente que a gente faz, mas sim está na nossa entrega. O grande valor nunca está só nas coisas que a gente consegue ver, mas sim está da forma que a gente entrega de dentro. E foi onde tudo começou diferente. Foi a minha nova missão, a minha nova visão e o meu novo propósito. Foi então que tudo na minha vida, naquele momento, mudou. Foi através da imagem.
Foi através de uma pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu devo estar aqui? Quem eu realmente sou? Mas quem eu realmente quero ser? Essas perguntas me fizeram várias e várias vezes refletir sobre a minha vida através de ser filha, de ser mãe, de ser uma profissional, ser uma empresária, mas também ser um ser humano. E eu tive que entender que para ser tudo isso, antes eu precisava ser um bom ser humano. E foi a maior virada de chave que eu tive na minha vida. E se eu estava vivendo uma experiência única, eu sabia que mais pessoas também iriam viver. E era através da minha vida, da minha história e de toda a minha trajetória que eu alcancei durante esses 5 anos de barbearia. E hoje, com muita alegria, eu posso dividir 1% daquilo que eu tenho vivido durante todo esse tempo, respirando, trabalhando, dias de frio, dias de calor, dia de altos, dias de baixos. Só nós que trabalhamos com a imagem sabemos o quanto é importante a gente olhar através dos olhos das pessoas, o cabelo, ver a forma que cada um se comporta, a maneira que cada um tem de personalidade, a maneira que cada um se cuida, a maneira que cada um se entrega, né, na forma de sair das suas casas de manhã, como está sendo a sua imagem com a entrega que você quer de resultado para o final do teu dia. E eu entendi que a imagem é uma das coisas que mais interfere em tudo que fizemos e tudo que ainda vamos fazer para o próximo passo da nossa vida. Uma das coisas que eu posso dizer para todo mundo que estiver vendo esse vídeo: nunca deixe de sonhar aquilo que você tanto quer alcançar. Enquanto você não conseguir, não deixe de viver. Eu não deixei de sonhar e de acreditar nos meus sonhos. Eu não deixei de acreditar na minha história. Eu não deixei de acreditar que aquela menina que era uma sonhadora, que queria viver aquele grande sonho e não tinha dinheiro, tinha dificuldade, mas teve uma grande oportunidade que eu realmente decidi, era não desistir de mim mesma. E hoje, com muita alegria, eu divido com todos vocês aqui no meu canal minha vida, minha história, um pouquinho de frente com a Amanda, um pouquinho daquilo que eu tenho vivido diariamente com muitas pessoas, com várias identidades, com várias energias, várias frequências, várias vibrações de pessoas, mas também pessoas que precisavam ser amadas e precisavam ser cuidadas, assim como eu. A gente nunca vai encontrar aquilo que a gente não precisa. Fazer conexões, fazer mudanças, aquilo que nos fortalece. E aí eu te digo, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Eu não deixei de sonhar, eu não deixei de acreditar, minha vida é essa, é só um grande começo, é um novo processo, de uma nova fase que agora vou estar vivendo, vou estar entregando, vou estar colocando diariamente para cada um aqui que me acompanha, desde um vídeo, desde a minha história, desde uma experiência, desde um desafio que eu passei, eu vou estar dividindo aqui com vocês. E agora eu quero convidar você, além de estar ouvindo a minha história, de estar ouvindo todo esse processo, não esquece de compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão na sua volta precisariam ouvir assim como você. Se você chegou até aqui, parabéns, e pode ter certeza que muita coisa na tua vida vai mudar através desse vídeo, através desse momento que você decidiu ouvir essa mensagem. Então, desde já, muito obrigado, eu agradeço aqui para vocês mais um vídeo no meu canal e até o próximo vídeo.